Tá bom? E eu estava com duas coisas no coração para trazer para os irmãos. Eu quero tentar colocar para fora hoje. Eu não vou sofrer sozinho, como diz o pastor Daniel, né? A gente vai sofrer juntos. Deus falou comigo, Ele vai liberar para o seu coração também. Eu queria ler Salmo 106, versículo 7. Tá bom? Se você puder acompanhar, Salmo 106, 7. Eu vou ler aqui com vocês, depois o versículo 9 eu vou ler na minha Bíblia. Vamos lá? Nossos pais no Egito não entenderam as tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias, e foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Mas Deus os salvou por amor do seu nome, para lhes revelar o seu poder. Repreendeu o mar vermelho e ele secou. Ele os fez passar pelos abismos como por um deserto. Não, somente até aí, obrigado. Eu vou ler só o versículo 9, porque ele é o tema da nossa mensagem hoje. Só esse 9, isso, deixa aqui só um instante. Aqui a Bíblia está falando que Deus repreendeu o mar, tá? Está falando que o mar vermelho, aí fala que ele secou, depois fala, ele os fez passar pelos abismos. Na minha versão, o versículo 9 está assim: ele fez secar o mar vermelho ante o seu clamor e os conduziu por suas profundezas como se fosse um deserto. Amém? Vamos orar? Pai, nós oramos, pedimos ao Senhor que fale conosco, que teu Espírito Santo fale e encontre um lugar dentro de nós, para que a sua palavra encontre pouso em nós. E se tem algum de nós que está aqui, que ainda tem uma mente de bloqueio, qualquer coisa que poderia bloquear, Deus, aquilo que nós vamos ouvir da parte do Senhor, seja repreendida em nome de Jesus. Coloca os teus anjos caminhando aqui ao nosso redor. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O tema da nossa mensagem hoje é profundo, mas seguro. Vamos repetir junto? Profundo, mas seguro. Aleluia. Eu não sei se todos vão conseguir ver a imagem. A gente tentou fazer um negócio muito próximo. Talvez por causa das luzes aqui. Eu gosto muito dessa parte de desenho. Mas aqui embaixo, quem depois puder ver, você vai ver que tem o mar. E lá no fundo, ali é Jesus de costa, e ele está pisando sobre um lugar, é um mar bem revolto, mas ali embaixo tem um lugar seguro para ele pisar, tá? Para muita gente que está olhando fala, vai morrer, vai afogar, mas ele está pisando num lugar seguro. É muito profundo, é arriscado, mas é seguro. Então, em cima disso que eu queria falar com vocês nessa manhã, tá bom? Ficou muito bom, Lucas, é isso aí, ficou muito top. O Lucas é nosso desenhador, eu não sei como é que fala, designer. Ficou muito legal. Tem que arrastar um pouco, entendeu? Gente, deixa eu falar algo com vocês. Eu acredito que nesse ano de 2025 para frente, Deus ele vai começar a mudar o seu paladar. Deus vai começar a mudar os sabores. Isso é importante você entender. Por quê? O povo de Israel, eles saíram do Egito, tá? E quando eles vão sair do Egito, eles estão loucos para serem livres, tá? Eles vieram de uma linhagem que era liberta, de Abraão, não eram escravos, mas ficam ali 400 anos. Não os 400 anos, mas quase os 400 anos como escravo. Eles têm uma promessa de que iriam sair dali. Mas lá no Egito, por que muitas vezes eles queriam voltar para o Egito? Porque o Egito era um país de sabores. A razão pela qual eles queriam voltar para o Egito, eles queriam voltar por causa de alho e cebola. Por quê? Tempero. Quando eles vão voltar, eles falam, a gente só tem esse pão, que era o maná, sem gosto.
Vamos voltar para o Egito, porque lá tem alho e cebola. Eles estão livres, eles estão libertos, mas eles querem voltar porque lá no Egito tinha tempero. E quando nós estamos vindo para a casa do Senhor, a gente começa a viver essa vida de crente que a gente fala, essa vida de igreja semanal, tá aqui todo domingo. Muitas vezes a gente escuta testemunho de pessoas falando assim: pastor, mas lá no mundo era melhor. Lá no mundo eu ia para festança, lá eu podia beber do jeito que eu queria, podia ficar com quantos homens e mulheres eu queria, eu passava a noite na margaça, você entendeu? E parece que a vida aqui com Jesus é sem sabor. Parece que lá fora tem mais tempero. Já deve ter acontecido com alguém por aí. Pastor, a gente vem aqui no culto, a gente escuta o pastor Daniel tocando teclado, mas quando eu vou lá fora, eu vou no show do Jorge Mateus, pastor do céu, que tanto de coisa e luzes pra cá e pra lá, aquele trem. Aí chega na igreja, a gente tem o pastor Daniel tocando teclado. Aí você tem aqui o Cimei pegando um violão. E parece que sempre tem mais sabor fora daqui. Isso foi uma das coisas que chamou o filho pródigo, que a gente fala de pródigo, ir lá para fora. Falou: essa vida aqui dentro da casa do pai está estranho, está muito sem sabor. Então olha para o que eu queria falar com vocês. Gente, eu estou com 42 anos e vou te falar, gente, eu já vi quase de tudo. Quase de tudo. Se eu começar a contar experiências para vocês que eu vi desde pequeno até hoje, você fala: pastor, mesmo? Sério? Quem já viveu aí 20 anos, fala: pastor, eu já vivi coisa, viu? Agora tenta imaginar 40 anos comendo a mesma coisa. A mãe acorda de manhã, abre a porta da tendinha, e o que tem lá fora? Maná. O que é maná? Maná era tipo o algodão. Se você ler, vai ver que é o pão das nuvens, está escrito no Velho Testamento. Então era como se a nuvem tivesse descido, parecendo algodão doce, parava na frente da tenda, ficava aquele negócio esquisito, eles tinham que amassar, igual, quem já amassou algodão doce que vai ficando só o açúcar assim? Eles tinham que fazer aquilo, depois levar e cozinhar para fazer um pão. Foi essa comida durante 40 anos. E não podia pôr tempero. Era aquele gosto, era daquele jeito. Teve um momento da minha história, alguns anos atrás, que eu passei muito problema financeiro. Muito. Eu abri a geladeira, só tinha o ar fresco e água gelada. E um irmão da igreja, que era obreiro, ele me deu uma banda de porco. Eu já falei isso aqui 200 vezes, né? Querido, eu fiquei acho que 2 meses comendo carne de porco. Carne de porco filetadinha, estrogonofe, bife, tudo que você imaginar, carne com arroz, arroz com carne de porco, tudo que você imaginar a gente foi tentando fazer, mas tem uma hora que você fala: não, carne de porco de novo. Você sabe que está te alimentando, você está comendo, você está vivendo, a hora que passa aquele momento você até esquece, você vai trabalhar, mas tenta imaginar 40 anos comendo aquela mesma coisa. Vamos imaginar o pão. Pão de manhã, pão na hora do almoço, pão 3 horas da tarde, pão de noite, pão antes de dormir. 40 anos. Aí sabe o que acontece? Perde-se a perspectiva de que existem outros sabores. A gente sabe que está sendo alimentado, a gente sabe que está tudo bem, mas a gente começa a perder a perspectiva de coisas novas. Principalmente você que está dentro da igreja há 5, 10, 15, 20 anos. A gente acha que já sabe tudo, que já conheceu tudo. Ah, pastor, eu já sei tudo. Ah, você começa a orar, eu já sei o que você vai falar no final. Você começa um versículo, eu sei o que você vai falar. Então a gente começa a imaginar que não tem mais nada novo. Aí você fica resistente às mudanças. Porque eu sei que Deus é um Deus que não muda, mas Ele é um Deus que se movimenta. E como Ele é um Deus que se movimenta para cada fase da sua vida, Ele tem algo novo. Ele é um Deus que nunca descarta eu e você, mas em cada momento Ele vai te colocar num lugar novo para viver uma experiência nova e um sabor novo. Agora, olha qual que é a promessa que Deus vai fazer para esse povo que está 40 anos comendo a mesma coisa. Ele fala: eu vou dar esperança para vocês, porque vai chegar um dia que vocês estarão numa terra, e daquela terra vai manar leite e mel. O que Deus estava falando? Comida.
Agora tenta imaginar, a Bíblia fala que eles ficaram 40 anos comendo a mesma coisa. E quando eles colocam o pé dentro de Canaã, e o primeiro camaradinha pega o primeiro fruto de uma árvore, a Bíblia fala que quando o primeiro fruto foi tirado da árvore lá de Canaã, 40 anos depois, naquele dia nunca mais caiu maná. O que Deus estava falando para eles? Esta estação da sua vida passou. Eu vou começar agora a te dar outros sabores, te colocar em outras atmosferas, outros ambientes, outras pessoas, coisas que você não viveu até aqui. Eu vou começar agora a te dar outros sabores. Aí, tenta imaginar, gente, tenta assim, na mente, imaginar a pessoa comeu aquela comida, 40 anos, e agora ela pega um figo e coloca na boca. Que ela para e fala: quanto tempo que eu não como isso. Aí de repente está aqui uma tâmara, porque o mel era da tâmara, não era mel de abelha, e ele puxa uma tâmara e pergunta: o que é isso? Pode comer? A hora que eles colocam aquela fruta docinha na boca e falam: tá entendendo? Não muda a sua perspectiva e fala: cara, isso aqui dá para fazer um refogado disso, dá para vender isso aqui dá para fazer um doce, dá para fazer uma marmelada, eu vou fazer uma quitanda, sabe? Você entendeu o que Deus está falando? Ele vai mudar os sabores para aumentar suas perspectivas. Então quando Deus ele traz você para um lugar como esse, Ele está falando: filho, você está com 60, 50, você já viveu 20 anos na igreja, 10 anos, você já acha que viveu tudo? Deus está falando: eu estou fazendo algo novo. Eu vou te dar uma roupa nova, sabores novos, ambientes novos, outras atmosferas. Aleluia. New places, new seasons, new atmospheres, outras atmosferas, outros lugares. Deus ele está falando: olha, povo meu, eu tenho algo novo para fazer. Eu vou mudar o gosto da vida que você tem sentido até hoje. Eu vou mudar o gosto do ministério que você tem vivido até hoje. Isso traz uma esperança muito grande no meu coração, porque eu sou crente desde quando fui apresentado assim. Meu pai me lembra, fui consagrado, tive a consciência depois dos 14, mas tem 28 anos que eu sou consciente cristão. E quando Deus fala que vai fazer algo novo, eu tento imaginar que o algo novo de Deus tem a ver com algo velho que foi feito, mas não, é algo que nunca aconteceu. Se a sua esposa de repente vira e fala para você: não atrasa para o almoço hoje, que eu vou fazer uma comida nova, vou fazer um prato diferente. Irmão, você não atrasa de jeito nenhum. Vou fazer polvo. Você fala: nunca comi polvo. Que gosto que tem polvo. Aí de repente aquele trem lá, você até acha que vai mexer em cima da mesa. E os bracinhos do polvo. Aí ela fala: experimenta. Você fala: E a hora que você corta a carne do polvo, você fala: não é tão ruim assim. Só um pedacinho. Tá vendo que a hora que é algo novo, a gente... polvo. Eu vivi uma experiência uns anos atrás. Minha esposa, ela é a guia turística lá de casa. Então de repente ela dá um negócio e fala: vamos viajar. Aí a gente pegou o carro e foi para Campos do Jordão, acho que é isso. Eu odeio frio. Já para mim era uma experiência nova, uma cidade que é a Europa lá dentro, quem já teve a oportunidade de ir. E lá, os lugares que você vai para comer não tem arroz. Você não acha feijão. Aí eles foram num lugar lá e tem um negócio que esquenta assim, como é que chama aquele negocinho? Fundi. Nunca vi falar de fundi. Aí eu cheguei num restaurante, R$300. Eu falei: nunca que eu vou comer isso. 300 pila. E o cara tava lá tocando. Gente, o cara era americano, sabe, com violãozinho. Parece que tinha 15 pessoas tocando com ele, mas era só ele. E eu ainda tinha que pagar para ele ficar lá. Falei: não vou ficar aqui não. E ela falou: não. E o Anderson estava lá, ajudou, mas a Dani, que eu já tinha ido, conhecia a comida. Eu falei: cadê o arroz?
Cadê o feijão? Falou, não, é diferente. Aí pegou um negócio com chocolate quente, com aquele negócio que parece isopor, como é que chama? Marshmallow. Aí você esquenta no quente, põe na boca. Eu falei, gente, isso não é comida, né? A carninha cortada, quadrada. Eu mesmo tive que fazer, virar um negócio. E a hora que eu saí dali, falei, cara, eu não preciso do arroz e do feijão. Isso aqui é muito bom, muito caro, mas muito bom. Aí um outro vez nós fomos viajar para um outro lugar, e eu vi aquilo lá, eu falei, eu quero aquilo. Eu gostei daquilo. Então aquilo que era um sabor que eu não conhecia, eu me abri para o novo e descobri que existe mais. Fala para quem está do seu lado, ainda tem mais. Você ainda não viveu tudo. Você ainda não viveu tudo na comida que você tem que comer. Você não viveu tudo ainda no seu casamento. Ah, pastor, mas é papai e mamãe. Tem muito mais do que papai e mamãe. Tem muita coisa para vocês descobrir. Os melhores anos do casamento são os últimos anos, porque o melhor vinho é o vinho do final. Ah, pastor, mas quando eu casei no começo, eu vou te contar, era todo dia, pastor. Mas você ainda não sabia como é que fazia. 20 anos depois, 30 anos depois, você vai estar experiente. O vinho melhora para o final. Então quando você começou sua vida com Jesus, talvez você acha que sabia tudo, mas quando tiver 20, 30 anos, 10 que você está aqui, você vai falar, cara, é diferente. Hoje eu estou maduro, eu já não paro e não desisto mais com qualquer coisa. Hoje as pessoas me criticam, eu me esquento mais. Antes qualquer coisa me parava. Antes eu vi um cara cair endemoniado, eu dava um passo para trás. Hoje eu vejo alguém cair endemoniado, eu falo, é eu que vou expulsar. Por quê? Mudou. Vocês estão entendendo? Agora todo lugar novo que Deus vai lançar você vai ter que passar por um processo aqui de mudança. Você vai ter que enfrentar os seus medos, seus demônios, suas fraquezas. Então Deus, Ele está te lançando cada dia que passa num lugar mais profundo. Quanto mais profundo, mais arriscado, com os olhos humanos. Mas nos olhos de Deus, quanto mais profundo Ele te joga, mais seguro é. Porque quanto mais eu e você perdemos o controle, mais Ele tem o controle. Aleluia. Eu queria ler um texto com você, que está lá no livro de Lucas 5, 4 e 6. Eu queria na versão NVT, fazendo favor. Lucas 5. Daqui a pouco eu vou explicar os salmos que nós lemos. Lucas 5, 4 e 6. Não, hoje eu vou. Hoje eu vou. Vamos lá? Quando terminou de falar, Jesus falando com Pedro, disse a Simão, agora vá para onde é mais fundo, lance as redes para pescar. Próximo. Simão respondeu, mestre, trabalhamos duro a noite toda, não pegamos nada, mas por ser o Senhor que nos pede, eu vou lançar as redes novamente. Fala para quem está do seu lado, lance agora as redes mais fundo. Deixa eu te contar uma coisa. O tipo de pesca que Pedro fazia e a sua família não era uma pesca, entenda comigo, não era uma pesca de alto mar. Era uma pesca que se pescava mais próximo ao mar. O tipo de peixe que eles comercializavam era um peixe que achava-se mais perto da praia, né? E eles estavam ali naquele mesmo ambiente, pescando muitos anos. Eles tinham controle daquele ambiente. Sabia a hora que o peixe vinha, a hora que o peixe não vinha, a hora que a água estava quente, a hora que a água estava fria, que isca usava, que tipo de rede usava. Era um ambiente que eles tinham controle. Mas chegou um momento que eles estavam pescando a noite inteira, com toda a sabedoria que eles tinham, e não deu certo. Ele já tinha caminhado um pouco com Jesus, não muito, mas um pouco. E Jesus agora, ele fala para ele, fala, Pedro, você vai ter que lançar a rede de novo. Aquilo ali causou um choque em Pedro, porque ele já está acostumado a fazer de um jeito. Ele já sabia como fazer. E Deus estava falando o que para ele? Você vai ter que mudar a maneira. Você vai fazer, escute, a mesma coisa que você já faz, só que agora em outro lugar e de uma outra maneira.
Deus está falando com você? Entenda. Você vai fazer a mesma coisa que fazia, só que eu vou mudar o lugar de fazer e o jeito de fazer. Eles estavam lançando, o normal era pegar a rede e lançar do lado esquerdo, bombordo. Do lado direito era chamado a este-board, não era o jeito certo de jogar. Em duas situações Jesus muda. Lá em João no capítulo 21 ele fala: você está jogando do lado esquerdo, muda e joga do lado direito. E aqui Jesus vai falar: eu preciso agora que você vá para lugares aonde fique mais fundo. Você já pescou durante muito tempo da sua vida um tipo de peixe. Agora eu quero fazer você pescar outro tipo de peixe. Esse tipo de peixe você ainda não pescou. A rede é a mesma, o barco é o mesmo, o jeito é diferente, o lugar é diferente. O casamento é o mesmo, mas agora você vai fazer alguma coisa diferente. A igreja é a mesma, mas você vai fazer algo diferente. Deus vai mudar o lugar de atuação para você fazer a mesma coisa que já fazia. Estão entendendo? Então, é diferente, é desconhecido, é profundo, mas é seguro. Você está pisando num lugar que vai dar certo. E toda hora Deus vai querer te lançar num ambiente novo. Sabe por quê? Sempre que Deus te lança num ambiente novo, Ele vai treinar dentro de nós uma coisa chamada confiança. Quanto mais você aceita ir para o próximo passo, quanto mais você aceita ir para frente, Deus está falando: você vai ter que confiar em mim, porque você não conhece esse ambiente ainda. Você não sabe como se movimenta aqui. Amém? Então Pedro, ele vai lançar agora a rede, mas presta atenção, o porquê que ele vai lançar. Ele vai falar o seguinte: olha, eu já fiz isso a noite inteira, mas o Senhor não estava comigo, e eu também não tinha uma palavra. Eu vou lançar de novo, porque agora o Senhor está comigo, e agora eu tenho uma palavra. Então sabe o que você precisa? Que o Senhor esteja com você, para você fazer a mesma coisa que você estava fazendo, só que agora você vai ter uma palavra. Por que o pastor não desiste desde quando ele começou? Porque eu tenho uma palavra. Toda vez que eu quero parar, eu lembro da palavra. Eu lembro de quem falou. Isso me traz confiança. Por que você não desiste? Por que você não para? Por que você não chuta o balde? Porque eu tenho uma palavra. E eu costumo anotar e escrever todas as vezes que Deus fala comigo. Então toda vez que eu estou ruim, que está muito ruim, eu falo: Deus, mas isso aqui eu não sei, eu não compreendo. Eu vou lá e pego as minhas bíblias, as minhas agendas, e vou procurar as vezes que Deus falou comigo. Porque Deus, querido, eu te contar uma coisa, Ele está toda hora ministrando dentro de você, mas Ele não fala toda hora. Não fala toda hora. Não alimente que Deus vai falar toda hora. Ele não fala toda hora. E deixa eu te contar uma coisa, Ele também não fala muita coisa. Às vezes você viu aí um pregador, alguém na internet: nossa, e hoje Deus falou comigo quando eu levantei, Ele falou comigo na hora do café, Ele falou comigo na hora do almoço, e eu fui andar de carro, Ele falou comigo na bicicleta. Deus não fala desse tanto, porque a Bíblia já é a palavra. Davi foi perguntar para Deus: Deus, eu posso ir para ajudar? Sabe o que Deus respondeu? Sim. Aí teve que orar de novo e perguntar: qual cidade? Deus falou: tal. Ele é direto. Então se eu chegar aqui no púlpito e começar a falar para vocês: eu estava lá em casa hoje pela manhã, e Deus falou comigo assim, que era para mim pegar o meu carro, levantá-la de casa e ir para fazer o quê? Deus não fala isso tudo. Ele vai te dar percepções, porque o Espírito dentro de você, a Bíblia fala que é um árbitro. Ele vai responder perguntas que você fizer. Agora, deixa eu falar algo com vocês. O texto que nós lemos em Salmos 106, 9, fala o seguinte: Ele fez secar o mar vermelho ante o seu clamor, e os conduziu por profundezas, como se fosse um deserto. Pergunta para quem está do seu lado: você é um nadador ou um mergulhador? Pastor, não é igual? Não é igual, pastor, as duas coisas não é a mesma coisa?
é diferente. O nadador, se você perguntar para o seu pastor, pastor, o senhor nada? Eu falo, nado, nada. Mas se você me jogar na piscina, eu não afogo, porque eu sei nadar. Quando eu vou para a praia, eu fico ali na beiradinha, arrisco uns 15 metros e volto, porque eu sou um nadador. Se você pegar alguém que não sabe nadar de jeito nenhum, jogar numa piscina, ele não morre afogado. Ele fica ali louco, porque ele vai dar um jeito de nadar, ele quer sobreviver. Qual que é a diferença do nadador e do mergulhador? O mergulhador, ele é treinado para ir mais fundo. Ele tem equipamentos para ir mais fundo. Ele tem sabedoria para ir mais fundo. Então, querido, talvez até hoje você viveu como um crente nadador. E Deus quer te fazer um mergulhador. Ele quer que você mergulhe fundo. Só que eu e você precisamos entender uma coisa: que quanto mais eu me tornar um mergulhador, quanto mais fundo eu for, mais pressão eu vou ter que suportar. Ou você se torna um nadador e vive superficial em tudo que você faz. Você é superficial. Ah, eu sou um profissional, com o que você mexe? Eu mexo com biscuit. Nem sei o que é biscuit, vem na mente aqui. Eu mexo com biscuit. Eu vendo biscuit. E o que mais? Não, eu vendo biscuit. Ah, o que você faz? Eu sou carpinteiro. Não, eu sou carpinteiro. Talvez você é um nadador na sua profissão. Você sabe o que é ser um mergulhador? Você ser um especialista no que você faz. Você é um cabeleireiro, você tem que saber tudo de cabelo. Você canta, tem que saber tudo de música. O que você é? Eu sou dona de casa. Você tem que saber de tudo sobre como cuidar da casa. Tudo. Eu sei cuidar do filho, eu sei cuidar do marido, eu sei arrumar a casa, eu sei fazer a comida, o meu tempero é bom, eu sei arrumar a casa. É o que você sabe fazer. Certa vez não deixaram a esposa do George Bush fazer uma palestra na faculdade, porque ela tinha que ter uma formação acadêmica. Perguntaram para ela: que formação você tem? Ela tinha que ir lá. Ela falou assim: eu sou dona de casa. Aí a reitora não quis deixar ela ir. Ela falou assim: deixa eu te contar, moça, eu sei formar presidentes. Meu marido é presidente, os meus filhos são governador, o outro é deputado. A senhora acha que eu não sou uma boa dona de casa? Mergulhadores, especialistas no que fazem. Não importa o que você faz, mergulhe mais fundo naquilo que você faz. Você precisa ser o melhor naquilo que você faz. Eu sou contador, você tem que ser o melhor. Eu sou empresário, você tem que ser o melhor na sua área. Porque senão você vai viver superficial num monte de coisa e nunca mergulha profundo numa coisa só. E o que Deus estava querendo fazer com Pedro era tirar ele do nadador e levar ele para mergulhador. Então era um lugar profundo, arriscado, desconhecido, mas era seguro. Amém, não amém? Deus estava ensinando Pedro que o lugar mais seguro não era onde ele entendeu que era seguro, mas era todo lugar que ele pudesse ir, que ele tivesse uma palavra de Deus. Ele está no barco, Jesus está passando, ele fala: se tu és mesmo Jesus que eu conheço, deixa eu ir até você. Quem conhece um pouco de ciência, não sei se você sabe, mas o nosso cérebro, para você se manter assim, o nosso cérebro, ele tem um equilíbrio, uma parte nosso para você não cair, né? Até quem tem, não sei se é sinusite, como é que chama? Labirintite, a pessoa perde, não é, o equilíbrio, assim, dependendo do momento, ela não sei o que acontece. Então o nosso cérebro, ele te dá um equilíbrio. E de acordo com a neurociência, esse momento aqui, que você faz isso e você fica só nessa parte do corpo, o seu cérebro, ele tem que fazer mais força para o outro lado para você não cair. Então para o seu cérebro, o momento mais arriscado é enquanto você está andando, porque ele tem que fazer você ter equilíbrio para não cair. Então toda vez que você está fazendo isso, o seu cérebro faz uma força enorme. Para nós é algo normal andar, mas o seu cérebro está tentando fazer você não cair. Então na hora que Pedro, ele está dentro do barco e ele tem que tirar o pé e colocar para fora do barco, ali passou um filme na cabeça dele. Gente, eu nunca andei sobre esse lugar. Água, vai afundar.
Todo mundo torcendo aqui para ficar com a minha empresa, para me morrer aqui agora, para dar tudo errado para mim. Porque, querido, pode ter certeza, sempre tem alguém torcendo contra você. Do seu lado, você está achando que é seu amigo, mas tem alguém torcendo contra você. Sempre tem. Sempre tem alguém torcendo. Aquele que fala assim, dá errado, afunda, afunda, afunda. Porque se afundar eu fico com a sua empresa. Essa parte é minha. Esses 30% é meu. Sempre tem alguém, querido, para tomar o seu lugar, infelizmente. Sempre tem. Então Pedro, ele está sentindo aquele momento, e aqui dentro da cabeça dele é mudança, desequilíbrio. Mas a hora que ele coloca o pé, eu acredito que lá dentro dele começou a gerar uma confiança muito grande. Eu acredito, porque ele continuou andando. Uau! É profundo, é agitado, mas é seguro. Por que é seguro? Porque quem falou a palavra é verdadeiro. Talvez eu, como pastor, eu falo algo para você, às vezes eu não dou conta de cumprir, não é porque eu não quero. Talvez a sua mãe um dia te falou uma coisa e queria cumprir, às vezes ela não conseguiu, faltou recurso. O seu pai falou algo para você e não conseguiu cumprir. Deus não é assim. Eu não sou filho do homem para que minta. Eu não sou homem para que me arrependa. Tendo eu dito, não faria. Uma vez que Deus disse, você está andando num ambiente seguro. A questão é, você tem uma palavra? Eu queria caminhar para algo com vocês, e eu queria, por favor, que você me desse, eu acho que eu vou gastar 10 minutos e eu preciso falar tudo. Eu acho que eu gasto 10. Muitos de nós cristãos na atualidade, nós estamos, isso aqui eu acho que é muito importante, eu acredito ser muito importante para você. Nós estamos vivendo como se nunca fôssemos morrer. Aí quando morre como se nunca tivesse vivido. Tanta coisa na sua vida você está adiando. Se você lembrar da última mensagem que nós trouxemos aqui, com certeza tem coisa que você falou que ia fazer, que até hoje você não fez. Eu nem vou muito lá atrás, não. Mas você, pastor, eu vou fazer isso, eu vou dedicar isso, eu vou quebrar meu vaso. Esse ano eu vou dedicar, vou fazer discípulos, vou ganhar vida, vou melhorar, vou mudar de emprego, vou começar a estudar, vou arrumar minhas finanças. Quantas coisas você propôs a fazer e você não fez? E qual que é a nossa desculpa? Correria e estou sem tempo. Muitos estão esperando um futuro, escute isso, que nunca vai chegar. Quem aqui tem mais de 50 anos, tem coisa que você até hoje não conseguiu viver. Por quê? Porque você acha na sua mente que um dia vai chegar. Ah não, um dia vai dar certo, eu vou comprar essa casa. Um dia vai dar certo, eu vou comprar esse carro. Um dia vai dar certo. E sabe esse futuro que você está esperando? Você está ficando velho e isso nunca que aconteceu. Deixa eu te falar uma coisa sobre o futuro. O futuro não tem a ver com 2050, nem 2030. O futuro tem a ver com hoje, 15 minutos depois. Porque o passado, você não tem controle sobre ele, não dá para mudar o que foi. E o futuro, que você achava que é futuro, que é o amanhã, a segunda, a terça, a quarta, você nem sabe se vai acordar vivo. Acha que vai, mas não tem certeza. Então quando a Bíblia fala de futuro para nós, está falando de hoje. A Bíblia em Hebreus, se não me falha a memória, em 13:8, fala o seguinte: hoje, se ouvides a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o coração. Segunda-feira, se você ler esse mesmo texto, está escrito: hoje, se ouvides a voz do Senhor teu Deus, não endureça. E se eu ler daqui 15 dias, vai estar escrito: hoje. O futuro de Deus é hoje. Ainda que, aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu vou falar de um homem aqui para vocês que decidiu, presta atenção, em um único dia, ele decidiu viver os próximos 53 anos.
Eu tenho falado com os irmãos que as maiores decisões da nossa vida, elas se definem a um momento. Vamos falar junto? As maiores decisões da vida se definem a um momento. Desde o ano passado a gente tem falado do momentum, que é aquela hora que você toma uma decisão e resolve tudo. Amém? Tudo aquilo que você está procrastinando fazer, não está querendo fazer, não está fazendo, que você fala que está sem tempo, é correria, está esperando um momento, esperando o dinheiro chegar, esperando acontecer alguma coisa na igreja, sabe essas mudanças? Presta atenção, você consegue fazer elas, no máximo, em 15 dias. Então tem coisas que você está falando que não consegue fazer tem 5 anos, que eu tenho certeza que você faz em 15 dias. Se você desligar o seu telefone por 15 dias das redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook, você fala, não vou ficar nas redes sociais. E se você parar de ver televisão por 15 dias, você resolve a metade dos problemas da sua vida. Eu vou ler a história de um homem, eu vou fazer uma exegese com vocês sobre um dia, gente, presta atenção, um dia que começou bem cedinho e definiu 53 anos da vida desse camarada. Vamos lá? Não precisa abrir, mas se você quiser ler, está em 1 Samuel 17. A gente vai falar de Davi. Vamos junto? Deus quer tirar você de nadador para mergulhador. Deixa de ser bombeiro para ficar apagando fogo, para ser um construtor. Amém? Davi, no capítulo 17 de 1 Samuel, em um único dia, ele deixou as ovelhas com outra pessoa para viver a próxima temporada da vida dele. Sabe o que isso mostra? Responsabilidade. Pessoas que toda hora estão largando coisas, começa isso para aquilo, começa isso para aquilo, começa isso para aquilo. Comecei esse curso, parei, comecei isso, parei, comecei a fazer isso, parei. Pessoas que não têm responsabilidade não vão viver algo soberano de Deus, não vão. Então em um único dia Davi deixou as ovelhas com outra pessoa. Segunda coisa, em um único dia Davi decide obedecer o seu pai. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 20, aquele que honra seu pai e sua mãe viverá muito sobre a terra. Então ele vai para a próxima estação sabendo, não vou morrer. Por quê? O pai chamou ele e falou, vai. O que ele fez? Foi. Então em um único dia Davi decide obedecer os seus pais. Segunda coisa, o pai manda ele alimentar os irmãos. Então em um único dia Davi está alimentando os seus irmãos. Isso não é ainda 7 horas da manhã. Ele deixa as ovelhas com alguém. Segunda coisa que ele faz, ele obedece o pai cumprindo a palavra. Depois ele vai alimentar os seus irmãos, porque o pai vai entregar 2 coisas para ele e levar para os seus irmãos. Em um único dia ele pegou queijos com o seu pai e levou para o comandante. Sabe o que ele estava fazendo? Abrindo o caminho para a próxima temporada. Aprenda a dar presentes a pessoas importantes, pessoas que podem abrir caminhos para você. Então em um único dia, presta atenção que ele está começando o dia, e ele está conseguindo fazer tudo que vai definir o resto da vida dele. Segunda coisa, o pai dele fala assim, pega tudo isso e vai depressa. Então naquele mesmo dia ele tirou um tempo para fazer exercício físico, aquilo que você está tentando fazer há muito tempo, não está dando conta. Silêncio na congregação. Pastor, eu não faço, sabe, uma caminhada, eu não faço não sei o quê, porque não está sem tempo. Davi está obedecendo os pais, deixando as ovelhas, alimentando os irmãos. Ele está levando queijo para o comandante, porque é o cara que vai colocar ele lá depois. Ele está indo depressa, então ele está fazendo uma caminhada. Terceira coisa, o pai dele fala para ele, traga notícias. Em um único dia, Davi então também tem a responsabilidade de prestação de contas. Muitos cristãos não têm coragem, não gostam de prestar contas. O filho não quer prestar conta para o pai do que fez.
O funcionário não quer prestar conta. Os liderados não querem prestar conta, porque falam, não, eu presto conta só para Deus. É Deus que manda em mim. O pai de Davi virou para ele e falou assim, vai lá e presta conta, traz de volta, eu quero saber notícia dos seus irmãos. Quero saber se a sua tarefa está sendo feita. Num único dia, a Bíblia fala, Davi se levantou antes do romper da manhã. Ele acordou antes das 6 horas da manhã. O seu dia está pequeno, porque você está acordando tarde. Acorda cedo que vai começar a dar tempo para fazer um monte de coisa. E acorda sem o telefone. Você já viu que é automático? É automático, você nem viu o que fez. Aí você vai gastar pelo menos 15, 20 minutos para depois. É automático. Em um único dia, a Bíblia fala que Davi chega exatamente na hora que o Golias estava falando. Sabe o que isso fala? Que ele estava na hora certa, no lugar certo e se tornou a pessoa certa. Será que você está na hora certa, no lugar certo e tem se apresentado como a pessoa certa? Presta atenção que isso é um dia de Davi. Ele está fazendo tudo isso em um único dia. Outra coisa, ele chega diante dos irmãos e ele pergunta para os irmãos assim, ó, vocês estão bem? Aquela pessoa, querido, que no mesmo dia ele consegue se preocupar com seus irmãos. Irmão, você não foi na igreja, você está bem? Estou vendo que você está triste. Você não veio no discipulado, você não foi no culto, eu estou vendo que você não está orando. Como é que está seu casamento? Ele está se preocupando com os seus irmãos. Isso ele está fazendo dentro de um dia. Em um único dia, a Bíblia fala que Davi ouviu. Ele ouviu aquele cara que era o Golias gritar com o povo de Israel. Israel significava uma nação. Então presta atenção, nós como homens e mulheres de Deus, nós temos que saber os problemas da nossa igreja, os problemas da nossa cidade, os problemas da nossa nação. Por quê? Eu tenho que aprender a ouvir. Para eu solucionar problemas, eu tenho que aprender a ouvir. Você tem que saber de política, você tem que saber de economia, você tem que saber sobre educação. Por quê? Porque Deus dará sabedoria a você para resolver esses problemas. Então Davi teve tempo de se inteirar com as notícias da nação. Ah, pastor, mas política não se discute. Não, eu concordo que política não se discute, mas política se estuda para saber o que se faz. Em um único dia, a Bíblia fala, presta atenção aqui, por favor, que Davi ainda não é nem meio-dia, tá? Não é nem meio-dia. A Bíblia fala que naquele mesmo dia, a história financeira de Davi vai começar a mudar. A Bíblia fala que a hora que ele escuta o desafio de Golias, ele chega e pergunta para o pessoal que está ali, está no grupo certo, na hora certa, ouvindo a coisa certa. O que vai ganhar quem vencer esse camarada? Então presta atenção, em um único dia, Davi, ele vai ganhar grandes riquezas, porque esse era a recompensa. Ele vai, naquele dia, ele vai ganhar a aposentadoria dele. Presta atenção. Naquele mesmo dia, ele vai ficar isento de impostos por toda a sua vida. Nunca mais ele vai pagar imposto, por causa de uma atitude que ele teve. E não só ele vai ficar sem pagar imposto, mas ele também vai deixar a sua descendência sem pagar impostos. O próprio Jesus não precisava pagar imposto por causa de Davi, por causa de um dia de Davi. Jesus pergunta para Pedro, quem paga o imposto? Os filhos dos reis pagam imposto? Não, eu vou pagar só para a gente ficar belezinha, mas eu sou filho de Davi, eu venho da linhagem de Davi. Então aquele dia de Davi, ele deixou até Jesus isento de imposto. Ele vai ficar rico naquele dia. Ele resolve algo em um único dia sobre o casamento dele, porque quem vai ganhar a filha do rei? Quem venceu o gigante ganha a filha do rei. Então em um único dia ele definiu a vida amorosa dele, ganhou riquezas. No único dia ele ficou isento de imposto. Próxima coisa, naquele mesmo dia a Bíblia fala que um menino simples e comum, ele foi apresentado diante do rei. Deus, ele está preparando mesas para você sentar. Pessoas que você não conhecia, lugares que você não tinha ido. Ah, mas eu vou falar com ele, o patrão, eu nunca falei com o patrão, eu nunca falei com o secretário não sei do que. Nossa, mas eu vou conversar com... Sabe, Deus está
fazendo com que você se apresente, mas tudo isso por causa de uma decisão, porque decidiu acordar cedo, fazer exercício físico, se preocupar com os irmãos. Tudo isso está acontecendo porque ele entendeu que ele consegue resolver os próximos anos da vida dele em um único dia. A Bíblia fala que naquele mesmo dia ele animou o coração do rei, porque o rei não sabia o que fazer. Ele chega com uma palavra e fala assim: dá o problema para mim que eu resolvo. Deixa eu te falar, quando Deus te coloca num ambiente onde tem muito problema, não é para você sair dali: estou saindo daqui porque tem muito problema, vou sair desse casamento porque tem muito problema, vou sair desse emprego porque tem muito problema, aqui tudo dá errado, eu vou sair da igreja porque tem muito problema. Não, Deus te colocou naquele lugar porque a solução está dentro de você. Anime o coração dos seus irmãos. Davi animou o coração dos irmãos, ele animou o coração do rei. Falou assim: rei, você não está dando conta de resolver não? Deixa comigo que eu resolvo o problema pelo Senhor, em um único dia. Segunda coisa, segunda parte, em um único dia, Davi se apresenta. Olha aqui, por favor. Quantas vezes dentro da igreja, no seu trabalho, na sua casa, você não se apresenta para resolver os problemas? Às vezes a gente tem que pegar você assim pelo colarinho e falar: pelo amor de Deus, ganha uma alma para Jesus. Você nunca se apresenta e fala: pastor, esse ano eu vou ganhar 15, 20, 30, 40. Ontem a gente conversou com as crianças aqui. Próximo culto tem criança que falou: vou trazer 5, eu vou trazer 4, eu vou evangelizar meus amigos, sabe? E às vezes nós, porque a gente está com aquele gosto a vida inteira, não está percebendo que Deus tem algo novo. Ih, já preguei para todo mundo que está do meu lado. Será que eles não vieram por causa de você? O seu testemunho não deixou eles não vir na igreja? Começa a falar para eles que você mudou. Fala: mudei, gente, agora vamos para a igreja. Vamos para a igreja, eu mudei. Deus fez algo na minha vida. Em um único dia, Davi tem a oportunidade de apresentar o seu currículo para alguém importante. Ele vai apresentar o seu currículo para o rei. Você está estudando, você está aí fazendo um monte de coisa, ninguém está vendo. Mas se você continuar fazendo, vai ter um dia que você vai poder apresentar suas habilidades para alguém. Cara, eu não sabia que você sabe fazer isso. Eu estava precisando de uma pessoa dessa aqui na empresa. Eu estava precisando de uma pessoa dessa aqui na comunicação. Esses dias chegou o advogado aqui, a hora que ele chegou eu falei: cara, a gente estava precisando de uma pessoa com o seu currículo. Nossa, para fazer isso aqui você é a pessoa ideal. Querido, aquilo que você está aprendendo no seu currículo vai falar sobre você. Tem um problema naquele lugar, Deus te leva para lá para você resolver aquele problema. Aleluia. Em um único dia, Davi teve a sua história ouvida. Nem os irmãos de Davi sabiam que ele tinha matado o leão, que ele tinha matado o urso. Mas ele vai contar a história dele, ele vai narrar a história dele para uma pessoa importante. Talvez você fale: pastor, ninguém sabe, ninguém conhece a minha história. O que eu passo com meu marido, o que eu passo com a minha esposa, o que eu passo com meus filhos, o que eu passo ministerialmente. Mas vai ter um momento que você vai ser ouvido por alguém que vai te ajudar e vai te colocar em um outro lugar. Podemos continuar? Aleluia. Dia cheio, hein? Dia cheio, isso é um dia. Em um único dia, Davi, ele entendeu, ele se recusa a vestir a armadura de Saul. Deus tem algo novo para você, você não tem que vestir a armadura de ninguém, porque não cabe em você. Em um único dia, Davi decidiu a agilidade ao invés da proteção. A armadura ia proteger, mas ele ia ter que andar igual um robozinho. Ele preferiu ser mais ágil do que vestir uma armadura que ia deixar ele preso. Por que Deus tirou Pedro de dentro do barco e fez ele ir para fora? Porque o barco deixava ele numa estrutura presa. Ele dependia do barco. Quando ele coloca o pé para fora, Deus está falando: menino, você não precisa dessa estrutura. Você pode ir para onde quiser. É profundo, mas é seguro. Mas eu nunca fiz, não tem problema. Agora você tem uma palavra, você vai pisar em chão firme. Segunda coisa, terceira coisa, naquele mesmo dia, ele aprendeu a não parar por causa das críticas. A crítica veio dos irmãos. Você está aqui, eu conheço seu coração, você é um menino ruim. Você veio aqui para contar para meu pai que nós está igual um frangote aqui. Eu te conheço, você é um menino encrenqueiro. Sabe o que ele fez para os irmãos dele? Ele falou assim: eu vou ali viver a próxima etapa da minha vida, conversa com a minha mão.
Ele aprendeu a ir para a próxima fase. Ele passou por cima das críticas. Tudo isso está acontecendo em um único dia. Davi disse ao rei, presta atenção que aqui está onde a gente vai começar a finalizar. A hora que o rei falou, olha, Golias, ele é um cara treinado desde pequeno, ele vai acabar com a sua raça. Você sabe o que Davi falou? Falou para o rei e depois falou na frente de Golias. Ele disse, hoje mesmo eu entrego sua cabeça para os abutres. Sabe aquele problema que você está querendo resolver tem muito tempo e não tem coragem? Aquelas perguntas, aquelas respostas difíceis que você não quer ouvir. Porque toda pergunta difícil vai dar uma resposta que você não quer ouvir. Toda conversa difícil vai dar uma zica. Pastor, eu não gosto de... Você vai ter que ter essa conversa difícil. Com seu pai, com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. Porque essa conversa difícil talvez vai definir aquilo que vai acontecer daqui para frente. Faço ou não faço? Vou ou não vou? Começo ou não começo? Davi, ele fala, gente, eu estou com um problema aqui. E presta atenção que o problema estava 40 dias e ninguém conseguia resolver. Golias estava lá 40 dias. Ninguém conseguia. Davi falou assim, hoje eu resolvo o problema. Você vai resolver amanhã ou hoje? Você vai começar a se exercitar hoje ou amanhã? Você vai resolver os problemas financeiros hoje ou amanhã? Você vai decidir mergulhar no ministério hoje ou amanhã? Vai decidir viver a sua próxima etapa hoje ou amanhã? Porque se for amanhã, você não vai decidir. Em um único dia, Davi tem uma oração feita e uma oração respondida no mesmo dia. Pastor, tem coisa que eu estou orando tem 5 anos, 10 anos e ainda não aconteceu. Quando você toma a atitude certa, você ora no mesmo dia e recebe a resposta no mesmo dia. A Bíblia fala que Davi, antes de enfrentar Golias, na frente de todo mundo, ele levanta a mão lá e ele ora e fala, Deus, para que eles saibam que só o Senhor é Deus aqui, para que eles vejam que não pode afrontar o seu exército, me ajuda a acabar com esse camarada. A hora que cai no chão Golias, oração respondida. Hoje eu resolvi o meu problema. Em um único dia, ele resolveu um problema que já tinha 40 dias que ninguém resolvia. Em um único dia. Em um único dia, ele pegou a espada de Golias, cortou a cabeça do Golias, e ele pegou uma ferramenta que é a espada, que serviria um dia para ele treinar um exército com 400 pessoas. Porque aquela espada ficou guardada. E o dia que ele não tinha espada, o sacerdote entregou a espada para ele e falou, ó, eu só tenho aqui a espada de Golias que você trouxe para mim. Ele falou, era essa que eu precisava. Com aquela espada ele treinou 400 homens na caverna de Adulão. Talvez hoje é a nossa caverna de Adulão. O que eu estou falando com vocês aqui, querido, é espada de coisa de 28 anos atrás que eu fui treinado no ministério, aonde não tinha impulsionamento, ninguém me ajudava, aonde os pastores não investiam em mim, frustrado de tudo quanto é tipo que você puder imaginar. Então as minhas frustrações viraram o meu ministério, suas frustrações e suas dores virarão o seu ministério. Você vai ajudar pessoas naquilo que hoje é sua dor, que é sua fraqueza. Hebreus capítulo 11 diz, homens dos quais o mundo não era digno, que da fraqueza tiraram força. Você sabe, querido, aonde que surgem os corajosos? No meio dos covardes. E lá se descobre um corajoso. Sabe, querido, é quando você está com medo que você se torna um corajoso. É quando você está fraco que você descobre que você é forte. Por quê? Porque é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Pastor, e se eu sentir medo? Só não deixe ele te dominar, porque você vai sentir medo. Pastor, e se ficar difícil? Não vai ficar difícil. Estou te falando, vai ficar difícil. Vai ficar incontrolável. É profundo, mas é seguro. Em um único dia, Davi, a atitude dele ativou um exército inteiro
inteiro de homens medrosos e corajosos, porque tinha um líder que não tomava posição. O problema não são os liderados, são os líderes. Era o mesmo exército. Eles estavam parados 40 dias porque o líder estava parado. Mas na hora que alguém foi à frente, ele falou: cara, dá para vencer. Todo mundo foi. Só mudou a regência. O exército era o mesmo. O problema não são as pessoas, o problema sou eu. Em um único dia, Davi conseguiu resolver um problema nacional. Ele resolveu o problema de uma nação inteira, que estava ali e poderia ficar subjugada e ser escrava dos filisteus. Em um único dia, ele resolveu o problema de uma nação inteira. Pode continuar? Porque o dia não acabou. Em um único dia, ele foi conduzido para nunca mais voltar para casa. O rei falou: esse cara vai ficar comigo. Esse cara vai ficar comigo, esse cara é bom. Esse cara tem perspectiva. Ele se abre para novos sabores, novas atmosferas. Ele se abre para novos lugares. Em um único dia, Davi, que estava sozinho, que não tinha nem os irmãos dele eram amigos dele. Ele ficava sozinho para cuidar de ovelha. Ele ganhou um amigo fiel que era Jonathan. Ele se abriu para uma nova amizade. Em um único dia. E por causa daquela amizade, sabe o que ele recebeu? A armadura que agora servia nele. Ele recebeu uma capa que servia nele. Ele recebe uma espada que dá para ele manipular com a mão agora. Ele recebe um arco que dá para ele usar, que é do tamanho dele, porque Saul tinha mais de 2 metros. Jonathan era mais baixinho. E ele entrega aquilo ali. Então, querido, Deus está preparando para você novas amizades. Infelizmente, às vezes, querido, vai ter pessoas que você vai ter que deixar, porque elas estão sufocando você. Pessoas narcisistas, que têm transtorno narcisista, que são borderlines, pessoas que querem controlar você, que toda hora está te dando uma cutucada, uma palavra que te põe para baixo. Tem pessoas que tem hora que você tem que deixar. O que está te fazendo ficar aí ainda, amarrado? Viva a próxima etapa. Sinta os novos sabores. Viva as outras atmosferas. Viva os outros ambientes. Eu sei que vai ser arriscado, desconhecido e difícil, mas é profundo, mas é seguro. Para de ser um nadador e começa a ser um mergulhador. Ter sucesso não é só escolher as guerras que você vai lutar, mas é também aprender as guerras que você não deve lutar. Às vezes você está lutando guerra que não é sua, por isso que você está perdendo. Você não tem ferramenta. Você só tem ferramenta, querido, para lutar guerras que você tem que lutar. Às vezes você está entrando numa guerra na sua casa, na sua família, que não é sua, e que não vai, você não tem ferramenta para aquilo. Mães, deixem seus filhos viverem. Filhos, deixem seus pais viverem. Você quer crescer, filho? Deixa os pais. Mãe, você quer que seus filhos cresçam? Deixa os filhos. Estou falando os pequenininhos não. Estou falando os grandão que não cresceu. Viva outra etapa. Fique de pé, deixa eu orar com você. O dia de Davi foi cheio, não foi? E tudo isso aconteceu. Só me escute mais isso enquanto você está levantando. Um dia da vida de Davi, um dia definiu 53 anos. A decisão de um dia, que começou acordando cedo, definiu até os 70. Ele morreu com 70, ele governou por 40. Naquele dia ele estava 16, 17 anos. A decisão de um dia marcou aquele cara por 53 anos. A decisão que você toma hoje pode marcar sua vida para sempre. Pastor, eu quero me reconciliar com Jesus. Eu quero me reconciliar com a igreja. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Pastor, eu estou decidindo hoje batizar. Eu vou procurar os meus líderes, eu vou batizar. Uma decisão. Pastor, eu vou ficar 15 dias sem meu telefone. E vou fazer tudo aquilo que eu acho que eu não estou fazendo por causa do tempo.
Eu vou me envolver no mistério, eu vou quebrar meu vaso, eu vou viver a visão que Deus tem para essa igreja. Uma decisão. Deixa eu orar com você, feche os olhos. Fale com o Senhor.